Eu vou te apresentar agora 4 fundos imobiliários que eu considero ser boas oportunidades para você comprar agora, atualmente, e levar para o longo prazo. E vou te apresentar também 3 teses que eu ficaria com os olhos abertos e evitaria investir nelas nesse momento. Inclusive, essas 3 teses, esses 3 fundos imobiliários, são muito falados aqui na internet, muito bem falados por vários influenciadores aqui da internet, aqui do YouTube, porque para você comprar, porque são fundos com base 10, pagam um alto dividendo e inclusive estar com desconto sobre o preço, sobre o valor patrimonial. E aí muita gente acaba indo investir diretamente nessas teses, mas aqui eu vou fazer um contraponto e te apresentar o porquê não investir nelas e investir em outros fundos imobiliários. Primeira coisa que você precisa entender, e que eu entendi isso na marra, é que fundo imobiliário, pessoal, é para o quê? Gerar renda, gerar previsibilidade. E não para você ficar buscando aquele melhor investimento, aquele que vai te pagar um alto rendimento atualmente, em troco de quê? Em troco de uma desvalorização do patrimônio? Em troco de apenas para você falar assim, olha, eu estou ganhando 12, 13, 14% de yield aqui no ano, mas em contrapartida eu tenho uma queda muito brusca do meu patrimônio. Faz sentido? Porque na minha cabeça, na minha percepção, fundos imobiliários, assim como os imóveis, são para o quê? Gerar renda, gerar previsibilidade. Então, quanto mais seguro for, melhor é. E nesse momento de estresse do mercado, o IFIX está caindo quase 6% apenas nesse mês de agosto, está com queda também em 2026. Muita gente fala assim, poxa, é oportunidade ou é cilada? O que eu tenho que fazer nesse exato momento? Bom, então eu vou te apresentar aqui e ainda para corroborar, já tinha até esquecido desse detalhe aqui, para corroborar tudo isso com essa queda do IFIX, com essa queda da Bolsa de Valores, com as ações despencando, com os fundos imobiliários despencando, igual lá no crash de 2020, na época da pandemia, as pessoas estão assim, ó, horrorizadas, não sabem o que que faz, o que que é oportunidade, o que que não é oportunidade, tudo que está caindo é oportunidade, ou tudo que está caindo é cilada, o que que eu faço agora com os meus fundos imobiliários, o que que eu faço com as minhas ações? Bom, o JP Morgan foi lá e falou assim, olha, o Brasil antes era um status de compra, mas agora a gente está passando por status de neutro. Isso ainda veio para corroborar, ainda para jogar uma pá de cal em cima aqui do Brasil. O que o JP Morgan falou? Falou em 3 cenários diferentes. Primeiro ele falou que a Selic vai permanecer alta por mais tempo, não vai ter uma queda muito brusca da Selic para os próximos meses, para os próximos anos. O segundo cenário que ele falou é o crédito mais apertado. Isso a gente já consegue visualizar na rua. As pessoas estão com menos dinheiro circulando, a economia acaba ficando ali mais desaquecida e acaba impactando diretamente o quê? O varejo, as empresas muito alavancadas. Não é à toa que a gente viu agora, nessa semana, as Casas Bahia pedindo recuperação judicial. Imagina, uma empresa gigantesca igual as Casas Bahia pedindo recuperação judicial. Agora a gente faz um contraponto e leva para o nosso pequeno comércio, para o comércio ali, para a loja da esquina, para o comércio local. Pessoal, as pessoas estão consumindo cada vez menos e, consequentemente, a economia está desacelerando. E aí, o terceiro ponto, para fechar logo, para jogar a pá de cal em cima do Brasil, o que ele falou? A incerteza eleitoral, incerteza fiscal para os próximos meses. Teremos eleições agora em outubro e como é que vai ficar o Brasil? Bom, a gente não sabe. Então o JP Morgan falou assim, olha, era para comprar Brasil, mas agora não compra Brasil não. Coloca neutro lá para você só ficar observando. E aí, o que os investidores estrangeiros fizeram? Descarregaram as ações, descarregaram os fundos imobiliários, apesar de que poucos investidores estrangeiros investem em fundos imobiliários, mas o mercado acionário, quando cai, cai de forma generalizada. E é o que a gente está acontecendo agora, o que a gente está vendo agora. Então agora eu vou citar para vocês quais são as melhores oportunidades e quais aqueles investimentos que você tem que ficar afastado. Pessoal, e para você saber o que é um bom investimento e o que é um mau investimento, você precisa definir alguns filtros, principalmente quando a gente investe em fundos imobiliários. Porque aqui eu vou abrir um parênteses e vou falar a minha opinião bem sincera a respeito disso. A gente vê na internet muitas e muitas pessoas criticando fundos imobiliários. E não é para menos, porque o mercado de fundo imobiliário, infelizmente nos últimos anos, cresceu de forma muito negativa. Muitos gestores acabaram fazendo o quê? Várias e várias emissões a troco de quê? Para lesar muitas vezes o cotista. Então a gente tem que saber filtrar, principalmente boas gestoras e bons fundos imobiliários, porque senão a gente acaba caindo naquele conto, realmente naquele conto do vigário. Você vai estar recebendo um alto yield, mas em troco de quê?
de uma desvalorização do seu patrimônio, em troco do quê? De uma taxa muito robusta lá para o gestor? Então a gente tem que ficar de olho nisso, pessoal. Realmente a indústria dos fundos imobiliários, nesses últimos anos, cresceu de forma avassaladora, cresceu de forma desenfreada e muitas vezes lesando aí os cotistas. Por isso que eu estou aqui com alguns filtros aqui na tela, para te mostrar justamente o que você define, né? Para você entender o que define um bom fundo imobiliário para você comprar e segurar. E tá aqui, o que define um fundo imobiliário para comprar e segurar. Tá aqui na tela a primeira coisa, que é o PVP menor ou igual a 1. Você não paga ágio sobre o patrimônio real do fundo. Muitas pessoas acabam investindo lá com um PVP de 1,2, 1,3, 1,4, ou seja, você está pagando um ágio muito grande naquele imóvel. Faz sentido? Não, não faz sentido. Então a primeira coisa que você tem que analisar aqui é o PVP. Mas aí já entra a primeira regra aqui que você precisa ficar muito atento. Nem todo PVP que está menor do que 1 é oportunidade. Inclusive a gente vai ver isso mais na frente. Então já grava essa lição aí. Nem todo PVP menor que 1 é oportunidade. Beleza? Olha só, outro critério que é muito importante também é a vacância menor do que 6%. Espaço ocupado é igual renda chegando todo mês, sem interrupção. Pessoal, não adianta eu entrar num fundo imobiliário que a vacância está muito alta, que eu não vou acabar tendo um impacto muito grande ali na minha renda. Então a vacância controlada, isso é fundamental. Outra coisa aqui na tela também é os contratos longos, que é esse tal de UAUT aqui. Bruno, o que é esse UAUT aqui? São os vencimentos distantes que reduzem risco de renegociação forçada. Aqui é a média. Tem muitos fundos imobiliários que estão com os contratos vencendo agora em 2026, em 2027, em 2028, ou seja, para os próximos anos com vários vencimentos de contratos. E agora você para e pensa, fala assim, caraca, o cenário do Brasil não está dos melhores. Como é que eu vou renegociar esse contrato que está vencendo agora em 2026? Como é que eu vou renegociar esse contrato que está vencendo agora em 2027? Logo mais, ainda mais que vários contratos desses, vários locatários desses, são do varejo. Imagina a dor de cabeça, o varejo em queda, você tendo que renegociar um contrato. Então, pessoal, aqui, quanto maior for a duração do contrato, quanto mais longo for o contrato, melhor. Isso você tem que ficar de olho. Quando você vai investir em algum fundo imobiliário, você tem que falar assim, opa, deixa eu ver o vencimento desses contratos aqui. Ah, tá vencendo agora em 2026, ó, tá vencendo em 2027. Ah, não, esses contratos aqui são vencendo em 2040. Então você tem que ficar de olho nisso, porque isso é a receita que vai ser gerada de acordo lá com o vencimento dos contratos. Quanto mais curto vencer, mais risco você tem de uma renegociação ou não renegociação. Tá bom? A gestão consolidada, e aqui, pessoal, é um dos pontos principais. Histórico limpo, sem surpresas recorrentes ou mudança de estratégia. Pessoal, vou colocar um asterisco aqui muito grande, porque o que acontece? A gente viu agora recentemente o TRX-F11. O que aconteceu com o TRX-F11? Caiu a sua cotação de forma abrupta e não era para menos. O que os caras fizeram? Foram lá e fizeram primeiro uma emissão de bilionária, aí depois, não satisfeitos, eles foram lá e falaram assim, não, a gente vai agora fazer outra emissão, mais 5 bilhões aí, a gente quer se tornar o maior fundo imobiliário do Brasil, a custo de quê? A custo de lesar os cotistas? A custo de você simplesmente ignorar tudo isso e falar assim, não, eu quero é mais taxa para mim. Quanto mais taxa eu receber, melhor é para mim. Pessoal, a gente tem que avaliar a gestão de perto. É o dinheiro que você está colocando, o seu suado dinheiro que você está colocando na mão do gestor. Se o gestor não estiver alinhado com seus princípios, se o gestor não estiver querendo fazer aquilo que você achava que ele ia fazer, o que acontece? Ele vai lá, emissão atrás de emissão, emissão atrás de emissão. Ah não, Bruno, mas aí o PVP está descontado. O PVP do TRXF está descontado. O PVP do GGRC11 está descontado. Mas é claro, os caras estão pagando caminhões e caminhões de imóveis aí com as cotas. Aí depois eles vão lá e colocam um lock-up. Eles falam assim, ó, você não pode vender essas cotas aqui durante algum tempo. Mas imagina quando esses milhões de cotas chegarem ao mercado, o que vai acontecer? Vai cair, pessoal. TRXF11 é um exemplo, GGRC11 é outro exemplo. Isso a gente vai decorrer aqui, ó, pessoal, eu estou um pouco mais acelerado, por quê? Porque infelizmente nos últimos anos o mercado de fundos imobiliários mudou e mudou bastante. Tinha boas gestoras, bons gestores e eles acabaram sendo corrompidos, eu vou colocar corrompidos entre aspas, porque eles só se atentaram ao quê? A maior taxa. Quanto mais taxa eu tiver, mais eu vou ganhar dinheiro. Quanto mais cotas eu emitir, mais dinheiro vem para o meu bolso.
Então a gente tem que saber filtrar gestores, boa gestão, se está com vacância, se não está com vacância, se os contratos estão longos, se não estão longos, se o PVP está acima ou se está abaixo de 1. E outra coisa, olha isso daqui, ó, que está aqui na tela, inquilinos diversificados e sólidos, receita pulverizada, sem nome único, mandando sozinho no dividendo. Isso daqui também é fundamental, porque não adianta nada eu ter uma boa gestora, eu ter abaixo do meu valor patrimonial, a vacância está boa, a inadimplência é quase zero, e aí o que acontece? Eu ter 1, 2, 3 imóveis. Vai adiantar o quê? Eu vou estar correndo um risco desnecessário. Então, a partir de agora, né, você já entendeu o que define um bom FII para você comprar de forma segura. Esses critérios aqui, sendo que a gente pode analisar até outros mais, mas esses aqui, pessoal, são os básicos. Isso aqui, todas as vezes que você vai comprar algum fundo imobiliário, analise critério por critério desse daqui para você não entrar numa furada. Pessoal, depois dessa introdução e desse desabafo, e eu peço desculpas aqui da maneira que eu falei, um pouco mais acelerado, um pouco mais, digamos, um pouco mais agressiva, mas foi justamente para isso, foi para justamente te alertar, abrir um sinal de exclamação aí na sua cabeça e falar assim, caraca, realmente eu preciso me atentar a isso daqui, é o meu dinheiro que eu estou colocando, é o dinheiro que eu estou aportando naquele fundo imobiliário, o que aquele gestor está fazendo comigo? O que aquele gestor está fazendo com o meu dinheiro? Então você tem que ficar ligado nisso. Agora, a partir de agora, a gente vai acalmar, eu vou te apresentar 4 fundos imobiliários, 3 deles eu tenho, um eu não tenho ainda, mas quem sabe eu posso comprar ele em breve. O primeiro fundo imobiliário que eu considero uma boa oportunidade, pessoal, excelente oportunidade para o momento, é o BTLG11, que é um fundo imobiliário de logística. Olha só a cotação, é R$ 98,00 atualmente, agora em agosto de 2026, com o PVP de 0,92. Ou seja, eu estou comprando o BTLG com 8% de desconto em cima do valor patrimonial. A vacância financeira, olha só, 2,9%, praticamente zero. Está bem controlada a vacância aqui. A gente viu lá que a vacância teria que ser menor do que 6, então está 2,9, está tranquilo. O último dividendo recebido aqui foi de 81 centavos por cota. Dividend yield anualizado em 9,7%. Isento, né, para pessoa física. E o LTV, que é a alavancagem, em 2,3%, ou seja, muito baixo também. Aqui no lado direito a gente consegue ver o portfólio. Olha só, 34 imóveis, 1,4 milhão de metros quadrados de área bruta locável, 94% da receita aqui no raio de 60 quilômetros de São Paulo e 51% dos contratos vencem após 2029. Ou seja, né, que os contratos estão vencendo após 2029, mais da metade, né, estão vencendo após 2029, então está de uma certa forma tranquila. E os setores aqui dos inquilinos, olha só, logística e e-commerce, aproximadamente 72%. Varejo, 18%. Indústria, 7% e farmacêutico, 3%. Olha só a tese aqui do BTLG, ó. Logística, last mile dominante em São Paulo. Isso daqui é muito interessante, porque a maioria dos galpões logísticos, igual a gente viu aqui, está no raio de 60 quilômetros ali de São Paulo, que é o maior, né, a maior cidade brasileira e o maior centro de distribuição das empresas. Então, é muito interessante isso daqui. O LTV, que é o Loan to Value, de 2,3, uma estrutura financeira bem sólida. Então, tá bem tranquilo aqui o LTV da alavancagem lá do BTLG. Os inquilinos diversificados, mais de 70 locatários. Agora, o que a gente tem que monitorar aqui nessa tese do BTLG11? Olha só, coloquei aqui, ó, vacância após emissão de 1,6 bilhão. Pessoal, eles fizeram uma emissão agora recentemente. Como é que vai ficar? Eles vão comprar outros imóveis, já estão comprando? A gente tem que ficar de olho. Como é que vai ficar essa vacância? Ainda mais nesse momento atual aqui da economia brasileira, né? A gente tem que ficar de olho. Como é que o gestor vai alocar esse daqui? Qual que vai ser o cap rate que ele vai comprar esses imóveis? Tudo a gente tem que ficar acompanhando agora, aqui ó, na miúda mesmo, para saber o que o gestor vai estar fazendo. Beleza? E eu coloquei aqui também a alocação dos novos ativos adquiridos. É justamente isso, resumindo. Vai comprar novos ativos, o cap rate vai ser de quanto? Então a gente tem que acompanhar. Atualmente, para mim, é uma das melhores teses e oportunidades para você comprar de fundos imobiliários atualmente. Outra compra segura também que você já acompanha na tela é o HGLG11, que também é um fundo imobiliário de logística. Olha só a cotação, pessoal, R$ 145,00, tá bom? Inclusive, essas cotações que vocês estão vendo aqui agora, pode ser até um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do dia que você estiver vendo aí.
o PVP, pessoal, de 0,87, ou seja, você está comprando a HGLG 11 hoje com atualmente 13% de desconto. Um desconto bem relevante aqui, principalmente para o maior fundo imobiliário de logística do Brasil. Vacância financeira em 2% e a vacância física em 3,1%. O último dividendo de R$ 1,10 por cota. Dividend yield anualizado, 9% isento de imposto de renda para pessoa física. Prazo médio dos contratos em 4,3 anos do out, aqui é o portfólio, ou seja, a média que vai vencer os contratos aqui do HGLG está na média aí de 4,3 anos. Olha só o portfólio aqui do HGLG, olha só, 42 imóveis, 2,3 milhões de metros quadrados de área bruta locável, 186 locatários ativos, e teve a fusão com o LVBI em andamento. Teve não, inclusive vou colocar aqui, ó, está em andamento. E o patrimônio atual em aproximadamente 8,2 bilhões de reais. Pessoal, ele está na fusão agora com o LVBI. Inclusive, o LVBI está caindo também bastante a cotação e o HGLG está acompanhando também. O que acontece? Vai ser, inclusive eu já fiz até um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, caso você queira aprofundar um pouco mais nessa tese aí da incorporação. Era já para ter acontecido, já tinha um tempinho já que era para ter acontecido, mas infelizmente não aconteceu ainda, a CVM ainda está travando um pouco esse movimento. Mas os gestores do HGLG e o próprio gestor lá do LVBI já dão como certa essa fusão. A gente só não sabe quando vai acontecer. E atualmente, se você quiser ficar exposto, e eu vou colocar aqui que não é 100% de certeza, mas é bem provável que ocorra, é se você quiser comprar o HGLG com mais desconto atualmente, é melhor você comprar o LVBI. Mas eu considero, pessoal, o HGLG uma excelente compra se você comprar agora nesses preços aqui de R$ 145. Olha só os inquilinos, destaques aqui, Mercado Livre, Volkswagen, Decathlon, Shopee, Electrolux e Raia Drogasil. Setores aqui, né, da logística, indústria, farmacêutico e varejo. E olha só a tese do HGLG, está aqui do ladinho esquerdo. O maior fundo imobiliário logístico do Brasil em escala. E aí, né, tem até o maior fundo imobiliário logístico do Brasil, mas aí vem o TRXF11, igual eu expliquei no início do vídeo, falando, né, com essa emissão aí bilionária, podendo chegar a 10 bilhões. Imagina, né? Ele quer se tornar o maior fundo imobiliário do Brasil, mas a troco de quê? Né? A troco de lesar. Vou deixar, não vou nem falar mais, mas né, a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha aí com a gestão. Tá bom? E a tese aqui também, né, de desconto, 12%, né, na verdade é 13% com fundamentos intactos, 186 locatários, concentração quase zero. Isso aqui é muito interessante, é aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais locatários, quanto mais a receita estiver pulverizada, melhor é. E aqui a tese do HGLG está provando isso daqui para a gente. O que a gente tem que monitorar aqui no HGLG? A vacância pós-fusão com o LVBI, e aí a gente tem que acompanhar isso daqui de perto, a gente não sabe quando vai acontecer, mas quando incorporar, vai aumentar a vacância, inclusive o LVBI está com um contrato para vencer agora, em setembro de 2026, né? Vai ser renovado, não vai ser renovado, então a gente tem que acompanhar isso de perto. A emissão de 700 milhões de reais e a qualidade dos ativos, ou seja, eles estão fazendo algumas emissões, fizeram as emissões, na verdade, e agora a gente vai acompanhar. Vai comprar o quê? Qual vai ser o cap rate? A mesma coisa lá com o BTLG, a gente tem que acompanhar esses fundos imobiliários aqui para saber se o gestor realmente está pegando esse dinheiro e está alocando da melhor maneira possível. Outro ponto que eu coloquei aqui que a gente tem que monitorar é esse aqui, ó, retomada da cotação depende de queda da Selic. Pessoal, esse ponto aqui, retomada da cotação depende da queda da Selic, é o que muita gente fala, né? Olha só, quando a Selic voltar para 10, para 8, 7%, os fundos imobiliários vão crescer bastante. Mas, na verdade, a gente tem que monitorar não só a Selic, a gente tem que monitorar o mercado interno, a gente tem que acompanhar o mercado macro, a gente tem que acompanhar a curva de juros futuro. Pessoal, a gente está pagando hoje Tesouro IPCA 2032 com mais de 8% acima da inflação. A gente está tendo Tesouro IPCA 2040 acima de 7,5% da inflação. 2050 com 7,3% acima da inflação. Pessoal, isso daqui é surreal, de taxas extremamente altas e impacta diretamente o quê? No mercado acionário brasileiro, impacta nas ações, impacta nos fundos imobiliários. É muita gente, pessoal, correndo de renda variável e migrando todos os seus investimentos para renda fixa. É o que a gente está acompanhando agora. E para corroborar ainda mais isso tudo, né, veio lá o JP Morgan, falou daquele negócio, tem a parte interna aqui, tem a parte política, então acaba virando essa loucura toda que é o Brasil.
Tá bom? Agora a gente vai para o terceiro ativo aqui que eu considero muito bom também, que é o HGBS 11, que é um fundo imobiliário de shopping. Olha só a cotação atual em R$ 18,47, um PVP de 0,91, ou seja, você está comprando um shopping com 9% de desconto. Dividend yield anualizado aproximadamente em 10% isento de imposto de renda para pessoa física. Último dividendo em 17 centavos por cota e os CRIs, que é a alavancagem, isso daqui a gente tem que ficar de olho. 516 milhões, aproximadamente 16% do patrimônio líquido. Bruno, que história é essa aí de CRIs de 516 milhões no HGBS? Me explica melhor aí. Bom, o que o HGBS fazia? Não tem quando os fundos imobiliários vão lá e fazem as emissões das cotas para arrecadar dinheiro e para comprar novos imóveis, para comprar novos empreendimentos? Beleza, o HGBS ele fazia diferente, ele ia lá e emitia CRI. Opa, eu vou emitir esses CRIs aqui para eu arrecadar um dinheiro e para eu reformar o meu imóvel, para eu reformar o meu shopping center, para eu comprar um novo shopping center. O HGBS fazia dessa forma. Mas agora, no mês passado, ele foi lá e além de ter esse CRI aqui, nessa alavancagem em CRI, ele foi lá e fez uma nova emissão, um valor patrimonial de R$20 e poucos centavos. E aí, ele agora vai pegar esse dinheiro e agora a gente vai ter que monitorar. Ele vai comprar o quê? Novos shoppings? Qual que é o cap rate? O gestor vai fazer uma boa alocação nesse momento? A gente vai ter que ficar de olho, beleza? Outro ponto interessante aqui também é a concentração geográfica. Olha só, 87% do portfólio está lá em São Paulo, ou seja, muito bom. Portfólio de shoppings, né, igual eu coloquei aqui, ó, os shoppings dominantes em São Paulo, 87%. 13% estão no Rio, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Tocantins. Olha só, pessoal, e aqui 2 pontos de atenção. Goiabeiras, que é um shopping center, está com a vacância em 17,1%. E esse daqui também, o Shopping Via Parque, vacância em 11,3%. Para um shopping, pessoal, é bastante coisa. 17% em um, 11% em outro, é bastante coisa. Mas o ponto positivo disso daqui é porque corresponde a uma receita muito pequenininha do HGBS 11, então acaba não impactando tanto assim. A tese aqui do HGBS eu já coloquei do lado esquerdo aqui, igual nos outros também. Olha só, os shoppings dominantes difíceis de replicar. Pessoal, o shopping center é muito difícil de replicar. O HGBS tem excelentes imóveis, então é bastante difícil de replicar isso daqui. Desconto, né, de 9% aqui atualmente aqui no PVP do HGBS, que eu considero um desconto bastante expressivo, bastante bom. Consumo brasileiro sustenta essa renda recorrente. Pessoal, as coisas estão ruins pra caramba, tá tudo meio desandando, mas o shopping center continua lotado. Nem que as pessoas vão lá só para olhar, só para consumir um sanduíche, para tomar uma casquinha de sorvete lá, as pessoas vão para o shopping. É um lazer do brasileiro. Ele pega a família, vai lá no sábado, vai lá no domingo, às vezes acaba almoçando, assiste um filme. Essas coisas, pessoal, coisa brasileiro gosta disso. E o shopping center sempre está cheio. Então isso aqui é uma receita recorrente, nem que seja para pagar um estacionamento lá, o brasileiro vai lá no shopping. Então é um ponto muito positivo aqui para as teses de shopping center. O que a gente tem que monitorar? Os CRIs, que eu falei para vocês, olha só, 516 milhões de CRIs, pessoal, isso daqui tem um custo mensal de 4,2 milhões, aproximadamente 19% do dividend yield está aqui nesses CRIs. Os Goiabeiras e Via Parque, né, que a gente tem que recuperar essa vacância aqui, ó, que eu coloquei, de 17,1% e 11,3% nesses dois shopping centers aqui, a gente tem que acompanhar essa vacância, pessoal. Isso aqui tem que ser resolvido lá pelo HGBS 11. E aí, vai alugar para outras pessoas? Não vai? Tem que correr atrás. Só que o mercado também, né, tá ruim. Ninguém está querendo muito investir, ninguém está querendo muito abrir loja, ninguém está querendo muito empreender atualmente. Então, né, a gente tem que, o HGBS, pelo menos os gestores lá, tem que correr atrás disso daqui. Alavancagem crescente nos próximos relatórios. E a emissão recente agora em julho. Vocês lembram que eu falei para vocês que eles emitiram agora várias cotas do HGBS 11? E isso acabou o quê? Pressionando a cotação para baixo também. E a gente agora vai ter que acompanhar. Beleza, emitiu, tá com dinheiro lá no caixa. O que vai fazer com esse dinheiro? Vai comprar os shoppings, vai reformar, vai fazer o quê? Né? A gente tem que ficar de olho nisso daqui. Olhos muito abertos. Outra compra que eu considero bastante segura é esse daqui, ó, KNR11, que é um fundo imobiliário híbrido. E olha só, cotação em R$ 148,50. Detalhe, pessoal, esse daqui é o único fundo imobiliário desses dos quais eu já apresentei para vocês que eu não tenho na minha carteira. E não tenho na minha carteira por quê? Porque você acha ele caro? Porque você acha ele ruim? Não, pelo contrário. É porque, pessoal, meu dinheiro é finito. Eu acho que o seu dinheiro também é finito e a gente não consegue comprar tantas oportunidades que a gente tem hoje na nossa bolsa de valores. Infelizmente, a gente tem o quê?
abrir mão de alguns ativos e focar em outros. E é justamente isso que eu estou fazendo. Se eu tivesse bastante dinheiro, dinheiro em abundância, com certeza esse fundo imobiliário KNR11 estaria dentro da minha carteira, estaria dentro do meu portfólio atualmente. Olha só, o PVP aqui ó, de 0,91, ou seja, um desconto aí sobre o valor patrimonial de 9%. Vacância financeira em 5,24. Aí você vai falar assim, caraca, Bruno, você falou que a vacância tinha que estar abaixo de 6, igual você apresentou lá no início do vídeo, mas esse daqui está em 5,24. O que está acontecendo? Mas o próprio relatório, a gestão já está falando, olha, a vacância está diminuindo. Isso faz total sentido. Porque logo, logo você vai entender essa tese aqui e vai falar assim, ah, não, beleza, tá tranquilo, a gente consegue monitorar isso daqui de uma forma muito tranquila. O último dividendo aqui que vocês acompanham, R$ 1,10 por cota, o Alt Global, olha só, 9,48 anos, ou seja, excelente. Ao prazo médio de vencimento aqui dos contratos, quase 10 anos, né, porque vai vencer os contratos. Então, muito bom, ponto positivo aqui para o KNR11. Olha só, pessoal, número de inquilinos, mais de 150 empresas ativas. Ou seja, pessoal, isso daqui é excelente. Está totalmente pulverizada a receita aqui. Não tem aquele risco de concentração. E olha só o portfólio híbrido aqui do KNR11. 12 edifícios corporativos, 7 centros logísticos lá em São Paulo, Rio e Minas Gerais. E os inquilinos destaques. Olha só os inquilinos lá do KNR11. Google, SAP, Lojas Renner, inclusive Lojas Renner, eu tenho na minha carteira, comprei recentemente, fiz até um vídeo. Depois, pessoal, essa bolsa de valores está caindo tanto atualmente, que abriu excelentes oportunidades. Fiz um vídeo só sobre ações, esse aqui é só sobre fundos imobiliários, mas eu fiz um vídeo exclusivo sobre as principais ações para você comprar atualmente. Porque não adianta a gente comprar ativos ruins, a gente tem que comprar ativos seguros. E Lojas Renner, apesar de ser do varejo, é um excelente negócio atualmente. Vou deixar o link aqui na descrição aqui embaixo, para se você quiser acompanhar e entender o meu racional quando eu comprei Renner, e aí você acompanha lá para saber se faz sentido ou não faz sentido. Outro inquilino de destaque também é o BASF, a Bunge e o Kimberly-Clark. Nossa, até falei aqui um pouco Kimberly-Clark. Ficou assim? Ficou certinho agora? É porque sempre tem alguém que fala que me corrige. Quando eu falo algum nome em inglês, sempre tem alguém que fala, ah, Bruno, não pronuncia assim, pronuncia dessa forma. Mas você entendeu, né? Qual que é essa empresa aí. E olha os setores da receita, sempre tem, pessoal, sempre vai ter alguém que vai me corrigir. Seja na minha fala, seja na minha escrita, seja de alguma forma, sempre tem algum fiscal aí da língua brasileira, da língua portuguesa, tá bom? Olha só, indústria, né, em 42% dos setores, comercial 24%, serviços 16% e financeiro 8%, ou seja, bem diferente, né, do HGLG, bem diferente do HGBS, bem diferente do BTLG, é um fundo imobiliário híbrido. Olha só a tese aqui de investimento em KNR11, mais de 150 inquilinos, menor risco de concentração, ou seja, a receita está bem pulverizada aqui. O Alt excelente, 9,5 anos, renda protegida por vários anos. Híbrido, que é logística mais corporativo em um só fundo, ou seja, muito bom, a gente tem aqui uma tese mais pulverizada. Agora, o que a gente tem que monitorar aqui, pessoal? A vacância concentrada em Lajes lá no Rio de Janeiro. Pessoal, quem é do Rio de Janeiro aí, se estiver assistindo esse vídeo, ou se tiver passado por lá, depois você me fala aqui nos comentários. As lajes corporativas estão em bastante vacância atualmente, porque justamente o mercado, depois da pandemia, as coisas mudaram bastante. Muita gente que trabalhava nos escritórios, agora está trabalhando de home office, vários escritórios fecharam, e isso acabou impactando aqui nesses fundos imobiliários, tá bom? O mercado corporativo carioca, né, que é a recuperação lenta. E aí, será que isso vai recuperar? Será que não vai recuperar? A gente vê não só no Rio de Janeiro, mas a gente vê nas principais capitais, Brasília, São Paulo, Minas Gerais. Pessoal, a vacância está bastante alta, vamos dizer assim, e essa recuperação tende a ser lenta. Será que o pessoal tudo vai voltar para a parte de escritório mesmo? Ou será que vai ficar trabalhando de forma híbrida? Um pouco no escritório, um pouco ali no home office. Então a gente tem que acompanhar isso daqui. Eu acho que é mais o futuro, as pessoas trabalharem cada vez mais de casa. Tá bom? E olha só aqui, ó, a taxa de ocupação trimestral por ativo que a gente também tem que monitorar aqui na tese do KNR11. É justamente o resumo que eu falei para a gente monitorar a vacância. Se essa vacância aqui realmente está diminuindo, igual a gestão está falando no último relatório, que já está caindo, ou não, ou se estabilizou. Estabilizou em 5,2%, estabilizou em 5%. Pessoal, a gente tem que realmente monitorar essas lajes corporativas aqui para saber se essa recuperação ela vai demorar a passos muito lentos
ou realmente vai ser algo mais agressivo, vai ser algo mais rápido. Então a gente tem que monitorar. O que resta para o investidor aqui é fazer o quê? O monitoramento. Agora, pessoal, a gente vai falar aqui de 3 fundos imobiliários que eu considero não ruins, mas eu não teria na minha carteira nesse momento e também acho que não caberia na minha carteira no futuro próximo. Por que eu falo isso, pessoal? Porque tem alguns pontos aqui de monitoramento que a gente tem que ficar muito ligado e muitas pessoas acabam nem se atentando a esses pontos que eu considero fundamentais nessas teses aqui de fundos imobiliários. Primeiro, antes de me criticar, pessoal, assiste o vídeo, assiste a tese, vê se faz sentido ou não faz sentido, porque muita gente, eu sei que milhões e milhões de brasileiros investem nesses fundos imobiliários aqui. Mas antes de me criticar, assiste o vídeo e para ver se faz sentido ou não faz sentido o que eu estou falando, beleza? A primeira tese que você tem que prestar bastante atenção antes de entrar é essa daqui, ó, GGRC11, que é um fundo imobiliário de logística, e é logística barra indústria, né? Porque ele agora está reformulando o seu portfólio todinho para ficar um logística barra indústria aí. Olha só a cotação, R$ 9,07. Inclusive, quando eu fiz a análise do GGRC11, vou deixar o link aqui na descrição também, muita gente acabou me criticando e a cotação estava aproximadamente em R$ 10 e pouquinho. E eu falei, olha, pessoal, esses pontos aqui são de atenção, é um alto risco de você comprar GGRC11 agora. E as pessoas, não, mas está pagando 12% de dividendo, tá excelente. Então tá bom. Então, né, o dinheiro é seu, faz o que você quiser. Agora, olha só, as pessoas só olham isso daqui, ó. Isso daqui, pessoal, é complicado. PVP, 0,82. Aí a pessoa vai falar assim, pô, 0,82, pô, 18% de desconto sobre o valor patrimonial, faz total sentido eu comprar GGRC11. Atualmente, vacância física, olha só, 0,19%, praticamente zero. Último dividendo em 10 centavos por cota, ou seja, está dando mais de 1% líquido por mês. Muito bom. O ALT, aqui o primeiro ponto de atenção, o ALT, 4,06 anos. É um curto prazo por setor, ou seja, a maioria dos contratos do GGRC11 vai vencer agora para os próximos 4 anos, inclusive vários vão vencer agora em 2026 e 2027. No mercado brasileiro, internamente, que está o quê? Totalmente meio perdido. As pessoas estão com menos dinheiro, o varejo está em decadência, a gente viu Casas Bahia, outras lojas, outros varejistas estão fechando. E aí como é que vai ficar essa renovação, essa renegociação desses contratos? Vai acontecer ou não vai acontecer? Porque olha só, o que a gente tem que monitorar aqui, ó. Olha só, inclusive, né, o dividend yield anualizado aqui em 12,6%, só que com riscos. Por que a gente tem que monitorar? Olha só, pessoal, varejo, 31% da receita do GGRC11 hoje depende do varejo. Logo, logo, varejo, que a gente está aqui sofrendo bastante. Empresas pedindo recuperação judicial, outras tantas. A gente vai no comércio. Se você for no comércio aí da sua cidade, você vai ver várias lojas fechando, várias lojas lá, com a plaquinha lá de aluguel, de venda, passo esse ponto. Pessoal, é o varejo que está bem mal das pernas mesmo. E 31% da receita do GGRC11 está onde? No varejo. Então, olha só, Americanas e Renault, histórico testado em 2023. Por quê? Porque a Americanas pediu recuperação lá judicial lá em 2023, vocês lembram? E aí muita gente vai falar assim, ah não, Bruno, mas aí agora está tudo sob controle. Pessoal, não tem nada sob controle ainda não. Qualquer momento, amanhã pode ser uma notícia das lojas americanas falando que faliu. E aí? Como é que vai ficar? Teve um comentário, quando eu falei isso lá no vídeo do GGRC11, aí as pessoas falaram assim, ah não, mas aí a pessoa, o locatário, se pedir recuperação, ele vai pagar uma multa. Se ele rescindir o contrato antes, ele vai pagar uma multa. Pessoal, quando por exemplo, vou usar o exemplo das Casas Bahia, foi lá e pediu recuperação judicial, o que vai acontecer? O fundo imobiliário, o imóvel realmente vai continuar lá. Ele vai ser desocupado, isso vai demorar um tempo até ser desocupado, você vai conseguir alugar ele mais para frente. Isso você não vai ter receita lá das Casas Bahia, por exemplo, você não vai ter receita daquele varejo que saiu, que está em recuperação judicial. Aí você vai entrar na fila dos credores. E aí vai ser um monte de credor, um monte de banco e você lá, um fundo imobiliário para receber. E se receber? E se receber? Porque as pessoas falam assim, ah não, é só o contrato, aí ele vai lá, agora vai ter que pagar aquele contrato lá, vai ter que pagar a multa rescisória. Pessoal, quando entra em recuperação judicial, não tem dinheiro que sobre não, vai tudo lá para
o mesmo bolo, você vai entrar na filinha lá dos credores para receber, e se receber algum valor algum dia. Então, as pessoas têm que ficar ligadas nisso daqui. 31% da receita em GGRC no varejo, eu acho bastante. Outro ponto de atenção que eu coloquei aqui, ó, é o ALT, só 4 anos. Renegocia em ciclo curto, juros altos dão poder ao inquilino. É o que eu falei, o varejo está ruim das pernas, o mercado acionário, o mercado, a economia interna está bem ruim. E aí, se você tiver que renegociar vários contratos agora, acaba que você vai dar um poder para o inquilino. Você vai falar assim, poxa, vamos lá, vou renegociar com você aqui, vou dar um desconto aí, vou dar um prazo maior para você pagar, ou não vou renegociar, não vou pedir um valor acima da inflação. E aqui a gente tem que acompanhar. 4 anos da média aqui dos contratos do GGRC 11, eu acho um prazo muito curto, tá bom? Alavancagem crescente. Emissão de 1,48 bilhões em 2026. Custo da dívida corrói o dividendo. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Eu vou abrir esse parênteses aqui mais uma vez, porque eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer com o TRX-F11. O que aconteceu com o TRX-F11? Foi lá, emitiu, depois emitiu mais cotas, emitiu outras cotas, e isso vai pressionar a cotação de um tanto que essa cotação aqui do GGRC11, grave isso daqui que eu estou falando, está em R$ 9,07 hoje. Pessoal, muita gente está comprando aqui com 0,82 de PVP achando que vai voltar para R$ 11,00, achando que vai voltar para o valor patrimonial. Com essa quantidade de cotas que eles estão comprando os imóveis e pagando só em cotas de fundos imobiliários, o que vai acontecer? Isso daqui vai pressionar o mercado porque as pessoas estão recebendo, mas não pode vender. Mas quando elas começarem a receber essas cotas e falar assim, agora você pode vender, o período de lock-up acabou. Aí, pessoal, vai ser uma enxurrada de cotas no mercado, vai o quê? Gerar uma pressão vendedora e as pessoas compraram a 0,80 de PVP achando que vai voltar para 1, não vai voltar tão facilmente assim. E eu espero, pessoal, de verdade que eu esteja totalmente errado nessa tese aqui. Eu espero de verdade que se você é investidor do GGRC11, que consiga, né, recuperar esse valor patrimonial, que você consiga receber bons dividendos, que ele consiga renegociar esses contratos agora por curto prazo, por médio prazo, e que você siga feliz aí na tese do GGRC11. Mas se você é um investidor, poxa, está colocando lá um dinheiro, fica atento nisso, tá bom? Porque é o seu dinheiro. Afinal de contas, é o seu dinheiro. Olha só, a tese aqui do GGRC, né? Dividend yield alto, que é o que o pessoal sempre olha, com vacância quase zero. Contratos, 88% dos atípicos, reajustados pelo IPCA, e o crescimento acelerado do portfólio. Crescimento a que custo? A taxa do gestor? Crescimento para lesar o cotista? E a gente tem que acompanhar isso daqui. Para mim, esse crescimento acelerado aqui, com alavancagem em fundo imobiliário, não faz muito sentido. E eu já vi, infelizmente, pessoal, alguns, e já vou eu falar aqui de uma forma mais agressiva, mais acelerada, mas é porque eu vejo muitas pessoas falando assim, não, isso daqui é um... Fala se você não escutou isso aqui. É um fundo imobiliário de crescimento. Aqui é um fundo imobiliário de crescimento. Pessoal, o fundo imobiliário é para te dar previsibilidade, é para te dar receita, não ter dor de cabeça. Se é para alavancar, se é para fazer um crescimento acelerado, então eu vou para as empresas. Porque aí realmente, aí eles vão lá e vão tentar alavancar para crescer a empresa. Agora, no fundo imobiliário que tem que distribuir 95% da receita para o cotista, não faz muito sentido você se alavancar num fundo imobiliário, tá bom? Então, aqui fica o meu ponto de atenção. O que monitorar? Os inquilinos varejistas, né? Qualidade de crédito, porque realmente a qualidade pode cair agora no curto prazo. O out de 4 anos, que a renegociação vai ser em breve, e a alavancagem e ritmo de emissões. Eles estão emitindo cota em cima de cota, cota em cima de cota. E aí, quando isso chegar no mercado acionário, quando as pessoas forem vender, vai ser uma enxurrada de gente aqui, ó, com a cotação caindo e muita gente acaba ficar desistindo, né, desestimulado de investir no GGRC11. Outro fundo imobiliário também bastante querido aí pelos investidores é o GARI 11, que é um fundo imobiliário híbrido. E aqui, pessoal, a cotação, olha só, R$ 8,12, tá caindo 6% só nesse ano. PVP de 0,89, ou seja, um desconto aí sobre 11% sobre o valor patrimonial. A vacância praticamente zero desde o IPO de 2020. Olha só que interessante, esse WALT aqui, que é o prazo médio dos contratos dos vencimentos. 10 anos, 94% dos contratos são atípicos. Nossa, Bruno, mas você só está me falando coisa boa. O último rendimento, 8 centavos por cota. Dividend yield anualizado de 11,8%. Mas com concentração. Aqui que está o chave da questão. Por que eu não invisto em GARI 11 hoje? Olha só isso daqui, pessoal. Concentração dos inquilinos. Carrefour e Atacadão, 38%.
Ah, Bruno, mas vai vencer igual tá aqui na tela, né? Janeiro de 2037. Vai vencer só lá em janeiro de 2037, então eu tô tranquilo. Tranquilo? Se o Carrefour ou o Atacadão desse quebrar ano que vem, é 38% da receita do Gari 11, tá lá. Você vai ficar satisfeito? Cair 38% da sua receita? Eu não ficaria. Olha só, outro aqui, ó, o BAT, que é o Souza Cruz, 21% da receita. E olha só, esse vence em setembro de 2027. 21% da receita vai vencer no ano que vem. Daqui um ano, né? A gente está em agosto, vai vencer daqui 13 meses. Faz sentido? 21% da receita, e se vai renovar, se não vai renovar, como é que vai ficar? É um ponto de atenção extremamente alto aqui, ó. E o Grupo Pão de Açúcar, 14%, inclusive está em recuperação judicial. Pessoal, 14% do Gari está lá em Pão de Açúcar. Mercado Livre, que é um excelente, né, 11%, e outros aqui 16%, de forma variada. Mas o que eu quero chamar a atenção? Olha só na tela aqui, ó, 38% em Carrefour, 21% em Souza Cruz e 14% em Pão de Açúcar. Pessoal, de boa, analise e pensa. Você colocaria o inquilino do varejo com 38%, outro com 21% e outro com 14%? É muito alta, é uma exposição extremamente alta num setor extremamente sensível. Então, por isso eu não invisto no Gari 11. Mas quem quer investir pensando só no dividendo, aí tá aí, ó, uma boa tese para você pensar só no dividendo. Mas aí eu não investiria justamente por conta desses motivos aqui. E a tese aqui para a gente não pular também, né? Zero vacância desde o IPO 2020, o out de 10,2 anos, que é a renda protegida até 2036, contratos atípicos, que é a multa integral por saída, e aqui eu vou fazer uma breve explicação sobre contratos típicos e contratos atípicos. Contratos atípicos é aquele que geralmente você tem que pagar uma multa muito grande por sair. Geralmente são contratos 10, 15, 20, 30 anos de contratos. E a pessoa realmente, quando ela compra, quando ela contrata aquilo ali, quando ela é um inquilino de um contrato atípico, dificilmente ela vai sair. Mas olha só, os contratos aqui, os inquilinos. Carrefour, BAT, que é o Souza Cruz, e Grupo Pão de Açúcar. Então, né? É um contrato atípico muito bom, mas os inquilinos não são tão bons assim. Então isso aqui realmente a gente tem que monitorar. E é justamente isso aqui que eu coloquei, ó. O que monitorar? O BAT, que é a renovação em setembro de 2027, 21% da receita. Grupo Pão de Açúcar em recuperação judicial, 14% da receita. E a venda dos ativos lá do Atacadão, que corresponde a 804 milhões que estão pendentes. Eu sei, você tem certeza que muita gente está escutando isso aqui e vai falar assim, ah não, mas não vamos olhar para isso não, vamos olhar pelo lado positivo. Mas é o seu dinheiro. Analise bem antes de colocar o seu suado dinheiro nesses dois ativos aqui. E o terceiro ativo que eu coloquei aqui para você prestar atenção é o MXRF11, que é o Max Renda FI, que é um fundo imobiliário de papel e CRI. Olha só, a cotação atual em R$ 9,24, um PVP de 1,01 acima do patrimônio. Lembra disso aqui, né, que eu coloquei lá no início lá do vídeo. Mais de 1 milhão de cotistas. É um fundo mais popular da B3. Olha só o último dividendo, 10 centavos por cota, dividend yield anualizado em 12,9% bruto e isento de imposto de renda. A carteira, né, aproximadamente 70% a 80% em crise de papel. E olha só, né, a tese aqui do MXRF11. Dividend yield de 13% isento de imposto de renda para pessoa física. Reinvestimento fácil, né, que é uma cota acessível, é muito bom, a cota R$ 9,00. Você consegue reinvestir ele de forma muito fácil e é uma renda mensal estável via CRIs diversificados. O que a gente tem que monitorar aqui, pessoal? O PVP acima de 1, pagando ágio sobre o papel. Se a Selic cai, o dividendo também vai cair, porque vários aqui são indexados ao CDI e o risco de crédito dos emissores de CRI. Aqui, muita calma nessa hora. Você falou assim, Bruno, você falou que o MXRF11 é PVP um pouco acima de 1, mas é um fundo imobiliário muito popular aqui no Brasil, mais de 1 milhão de cotistas. Por que você está falando que a gente tem que ficar de olho nele, não investir nele nesse momento? Justamente pelo PVP acima de 1, justamente por fundos imobiliários de papel que estão aí com algumas dívidas, alguns fundos imobiliários, alguns CRIs, na verdade, que a gente tem que ter bastante atenção. Porque na maioria dos casos, pessoal, quando você investe num fundo imobiliário de papel, o que você está fazendo? Você está assinando um cheque em branco, falando assim, ó, aqui, ó, gestor, pode ir lá comprar as dívidas que você quiser. E aqui, pessoal, a gente tem que ficar de olho, porque fundo imobiliário de papel, com esse mercado, com muita gente devendo,
Imagina que alguns CRIs dão problema, começa a ter dívida, igual a gente acompanhou aí nos últimos anos dos mercados de fundos imobiliários aqui no mercado nacional. Vários fundos imobiliários de papel, pessoal, tinha dívidas lá que era surreal, que você estava assinando um cheque em branco para dar para o gestor e o gestor estava comprando porcaria para o dentro do seu fundo imobiliário. Então, quando é fundo imobiliário de papel, você tem que ficar acompanhando isso daqui. Então, não faz sentido você comprar hoje um MXRF11, não é nem pela gestora, não é nem pelos CRIs em si, mas sim pelo PVP. Ou seja, você está pagando um valor, um ágio, sobre um fundo imobiliário que não faz sentido você pagar acima do PVP, que é o caso do MXRF11. Outra coisa que não faz sentido também é você comprar agora um fundo imobiliário de papel, sendo que a tendência da Selic, pelo menos agora no curto prazo, é cair 0,25 e depois, né, mais futuramente, voltar a cair, e você comprar um fundo imobiliário achando que esse dividendo aqui vai ficar alto por mais tempo. Não vai. Quando a Selic cair, o dividendo também vai cair. O meu ponto de atenção aqui em relação ao fundo imobiliário de papel é porque é diferentemente do fundo imobiliário de tijolo. Quando a Selic cai, quando os juros futuros caírem, o que vai acontecer com os fundos imobiliários de tijolo? Os bons fundos imobiliários de tijolo vão acabar subindo, diferentemente dos fundos imobiliários de papel que vão acabar caindo. E as pessoas acabam entrando... A principal queixa aqui do MXRF11 é porque as pessoas só entram pelo dividendo, sendo que você deveria entrar em bons fundos imobiliários, e não só pelo dividendo. Isso daqui é o cerne, é o centro da questão desse vídeo. Entre, pessoal, em fundos imobiliários bons, que tenha previsibilidade, que tenha receita recorrente, que tenha bons inquilinos, que os contratos sejam longos, porque senão você acaba entrando no oba-oba achando que é só olhar o PVP e tá tudo certo, e não tá tudo certo. Por isso que a gente vira e mexe, muita gente critica os fundos imobiliários e criticam com razão, porque as pessoas só olham o dividendo, só olham aquilo ali, tá pagando 1% por mês para mim livre de imposto de renda, tá bom. Quando a Selic cair, o PVP vai voltar para o normal, não vai, pessoal. Se vocês não investirem da maneira correta, se vocês não entenderem esses fundos imobiliários aqui do jeito que eles têm que ser, ou seja, com uma gestão boa e tratando o cotista da melhor maneira possível, as pessoas vão acabar perdendo dinheiro com os fundos imobiliários, e quem é investidor de ação acaba sempre criticando os fundos imobiliários justamente por isso daqui, porque o investidor de fundo imobiliário ele não se atenta ao principal, que é analisar aqueles pontos que eu falei lá no início do vídeo. Então, esse vídeo aqui era justamente para isso, para te apresentar esses 4 fundos imobiliários que eu considero muito bom, mas para você abrir principalmente os olhos, ficar com os olhos bem abertos em relação a esses 3 fundos imobiliários que eu citei aqui por último. Não são fundos imobiliários ruins, mas o momento não é bom, e aí você tem que ficar de olho. Será que o PVP descontado, será que o PVP abaixo de 1 é oportunidade? Nem sempre é oportunidade, pode ter uma cilada ali que você acaba não olhando e acaba perdendo dinheiro lá na frente. Tá bom? Eu espero de verdade que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Me desculpa se de alguma forma eu falei de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais agressiva, mas foi justamente para tentar te alertar em relação a esses pontos aqui. E se você concorda comigo ou discorda comigo, fala assim, não, Bruno, eu acho que você vacilou nesse vídeo aí, deixa um comentário aqui para mim, ou se não, encaminha esse vídeo aqui para algum investidor de fundo imobiliário ou para aquele investidor de renda variável que está investindo agora e não sabe se é oportunidade ou se é cilada. Nem tudo que cai, volto a dizer aqui, nem tudo que cai é oportunidade. E nem tudo que subiu deixou de ser oportunidade também. Tá bom? Tô ficando por aqui. Se você gostou, não deixa de dar o like, não deixa de comentar, não deixa de encaminhar. Se inscreve no canal para você sempre acompanhar sobre o mercado acionário brasileiro, sobre fundos imobiliários, sobre renda fixa, sobre ações. Tá bom? Um forte abraço e até mais.